As Cruzadas, uma série de campanhas militares que duraram vários séculos, foram um capítulo decisivo na história medieval. Para compreender suas origens, devemos primeiro nos aprofundar no cenário histórico da época. Durante muito tempo existiu nos países da Europa medieval a crença de que a cidade de Jerusalém era a Montanha Santa, a cidade de Deus colocada no meio das nações. Para os seguidores da fé cristã, Jerusalém era o centro do mundo espiritual, e se acreditava que todo aquele que morria na cidade santa tinha uma passagem de ida garantida para o céu. Devido a isso, muitos fiéis, com o intuito de provarem sua fé e receberem o perdão dos pecados, se dirigiam até Jerusalém da forma de peregrinações. A prática da peregrinação era comum entre os homens do povo e os nobres. Esses últimos se dirigiam até a cidade de Davi, guardados pela sua escolta pessoal, dando origem às peregrinações armadas. No final do século X, a instauração da paz no mar Mediterrâneo e o controle do Mediterrâneo Oriental pela marinha bizantina favoreceu o movimento dos peregrinos, que aumentava em ritmo constante. Por outro lado, havia por parte da sociedade europeia uma ignorância referente a tudo que era vinculado ao mundo árabe e o pensamento de que a guerra contra os heréticos que as armas espirituais não pudessem convencer seria uma guerra justa. Em 1054, foi decretado pelo Concílio de Narbonne que aquele que mata um cristão derrama o sangue de Cristo. E foi estabelecido, nas fronteiras das terras cristãs, uma força armada a serviço da Igreja, com o objetivo de combater os sarracenos. Em 1063, Alexandre II declarou como sendo justa a luta contra aqueles que perseguem os cristãos e os expulsam de suas cidades. E aqueles que lutassem nessas batalhas receberiam o perdão de todos os seus pecados. Por volta da metade do século XI, o Império Bizantino enfrentou uma ameaça significativa dos turcos seljúcidas. Em busca de ajuda, o imperador Aleixo Comneno enviou um apelo aos reinos cristãos da Europa Ocidental afirmando que os pagãos devastaram o país quase até Constantinopla e massacraram milhares de cristãos como ovelhas. Durante um sermão, o Papa se comprometeu a prestar ajuda e chegou a prometer mediante juramento que eles levariam socorro ao imperador bizantino contra os pagãos. Em 1095, o Papa Urbano II convocou um concílio em Clermont, onde 2 cânones foram estabelecidos. O primeiro estendia o âmbito da paz de Deus a todos os territórios controlados pela Igreja. O segundo prometia perdão dos pecados a todos aqueles que partissem para lutar pela libertação da Igreja de Deus em Jerusalém. Após apregoar um sermão sobre as dificuldades que seriam enfrentadas pelos peregrinos de Deus, Urbano II declarou que os cristãos se unissem para combater os pagãos e libertar seus irmãos do Oriente. Ele então entoou o chamado da cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ao qual toda a multidão respondeu, em uma só voz, Deus vult. Iniciava-se a primeira cruzada. As motivações por trás das cruzadas foram multifacetadas. Para muitos, foi uma vocação religiosa, motivada pelo desejo de recuperar a Terra Santa, especialmente Jerusalém, do controle muçulmano. Outros viram isso como uma oportunidade de aventura, riqueza ou para escapar de suas vidas mundanas. As cruzadas tiveram consequências de longo alcance, tanto no Oriente como no Ocidente. Embora os primeiros cruzados tenham conseguido estabelecer vários estados cruzados, o seu domínio sobre a Terra Santa permaneceu tênue. Os confrontos entre cristãos e muçulmanos levaram a um aprofundamento da animosidade entre as duas religiões e as divisões culturais que persistem até os dias atuais. E assim chegamos ao fim desta memória, onde exploramos o início das cruzadas. Para você, qual foi a maior consequência que as cruzadas deixaram no mundo medieval e no atual? Escreve nos comentários e não se esqueça de clicar no like e se inscrever para mais 2 minutos de memória. Até a próxima!